Bem-vindo você aluno, aluna, às nossas aulas de Sociologia. Nós vamos dar início às nossas reflexões, trazer para dentro de nossas aulas aquelas coisas que são próprias da nossa sociedade, são próprias do nosso exercício, seja exercício político, exercício social, exercício como aluno, para que justamente a gente possa refletir, conceituar, ter uma visão mais crítica e não só fugir daquele puro bom senso, daquela aceitação total que muitas vezes nós desempenhamos. Nós vamos tentar trabalhar com fenômenos sociológicos, dentre os quais eu coloco para vocês aí a ideia de poder. E vamos retratar nesse primeiro momento essa ideia de poder a partir de um filósofo, historiador, filólogo também francês, chamado Michel Foucault, que nasceu em 1926 e vem falecer em 1984, e que é um dos grandes tematizadores, pensadores, e que nos apresenta um pensamento bem importante e reflexivo para a nossa atualidade, e que vai também respaldar na nossa vida, no nosso estudo, nos nossos conceitos. Veja bem, duas perguntinhas para que você possa parar a aula e pensar o dia todo, a vida toda. Você se sente controlado? Você já foi controlado? Você sabe quem te controla? Será que você exerce controle sobre si mesmo? Ou, de repente, você exerce controle sobre alguém? Essa ideia do controle, ela acontece como? Quais são os mecanismos utilizados para que nós possamos ser controlados? Esse pensamento, essas duas questões, é claro que elas vão fazer parte do pensamento, da filosofia, da história crítica, como ele mesmo diz, do próprio pensador Michel Foucault. Bem, para o Michel Foucault, poder e saber se entrecruzam, se relacionam. Frase clássica: quem sabe, pode, quem pode, manda. Então ele vai associar sempre muito a ideia de sabedoria, de conhecimento, sempre vai relacionar a ideia da manutenção do poder. As pessoas que dominam, que têm mais conhecimento, têm mais capacidade de controlar as demais. Então, de repente, quando você, dentro de uma empresa, vamos pegar um exemplo, você é bom naquilo que você faz, você conhece o seu setor, você domina praticamente todas as máquinas que ali estão, você conhece todo o processo, existe uma grande possibilidade de que você seja convidado, então, para se tornar responsável por aquele setor. A tua experiência, o teu conhecimento faz com que você domine toda aquela perspectiva. O Michel Foucault também vai entender que o poder está em toda parte, seja nos conventos, nas escolas, nas prisões, nos quartéis, dentro das nossas casas, dentro de nós mesmos, essa questão mais subjetiva também aparece. E é claro que uma das grandes críticas que ele vai fazer é que o poder ele não é produtivo. O poder, de certa forma, acaba nos anulando. Surgem então grandes conceitos que você precisa tê-los e entendê-los, como, por exemplo, o micropoder, segundo Michel Foucault. O micropoder nada mais é do que um controle das nossas mentes, da nossa subjetividade, porém de modo mais sutil. E esse micropoder que nós vamos aprofundar, que controla a nossa mente de modo sutil, é quem vai dar origem ao que ele denomina de sociedade de controle. Então é uma sociedade que nos controla. Sim, nós somos controlados pela própria sociedade. É engraçado que essa percepção ela vai surgindo dessa ideia de que nós não temos aí, talvez, uma pergunta de que nós não tenhamos a nossa liberdade no seu pleno funcionamento. E também surge a ideia dos micropoderes dentro de instituições que vão nos alienar. Que tipo de instituição, professor? Família nos controla, igreja nos controla, local de trabalho nos controla, escolas, normas de trânsito, sindicatos. Todas essas instituições consideradas micropoderes, que fazem parte de um grande poder, de um grande controle, nos alienam e se transformam aí os denominados por Michel Foucault micropoder. Mas vamos dar uma olhadinha primeiro na perspectiva. O Michel Foucault vai usar de um aspecto simbólico usado por um pensador inglês chamado Jeremy Bentham, chamado panóptico. Tá? O panóptico nada mais é do que uma construção que foi projetada, imaginada pelo Bentham, como se fosse uma instituição carcerária.
Onde você colocaria ali, então, se pensou numa instituição que fosse, tornasse fácil o controle dos prisioneiros, daquelas pessoas que iriam, então, ser encarceradas. E é claro, então, que o panóptico era uma construção abaloada, redonda, aonde no meio, então, você tinha ali um instrumento de controle e que dava a sensação para os prisioneiros de que eles estavam sendo vigiados a todo momento. Essa é a perspectiva do panóptico, como mostra aí a imagem de vocês. A imagem para vocês. Então vejam que dentro desse panóptico existia uma vigilância total e completa. Não havia possibilidade de fazer alguma coisa escondido, porque a vigilância ela era total, ela era feita a todo momento. E se de repente você fazia algo em uma cela, o outro prisioneiro já conseguia ver você fazendo aquilo naquela cela. Você poderia ser entregue. Esse panóptico é visto pelo próprio Bentham, assim como pelo Foucault, que ele facilitava a obtenção de informações. Ou seja, ele dava a possibilidade de você mapear o comportamento de cada prisioneiro, de cada pessoa, saber as preferências, as aversões, as informações, e essas informações, esse mapeamento, ele era revertido para fazer o quê? Controlar. Então você usava desse controle, daquilo que poderia ser feito, para poder ter mais poder sobre aquelas pessoas encarceradas. Surge então o poder disciplinador. O que é um poder disciplinador? São os agentes vigilantes que vão controlar cada aspecto da subjetividade, cada aspecto que o prisioneiro gostava, aquilo que o prisioneiro não gostava, e vão usar isso a seu favor, justamente para impor poder e controlar cada vez mais as pessoas que ali estavam presas. E é claro, essa ideia da permanente vigilância. Permanente vigilância. Professor, essa realidade é muito distante, esse panóptico aí nunca se concretizou. Então, no que isso se refere à nossa realidade? Observem as redes sociais de vocês. Quantas informações são anexadas e colocadas todos os dias nas redes sociais? Basta uma observação mais criteriosa na sua rede social para que obtenha informações importantes sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você não gosta, sobre o que você passou de repente na semana passada, sobre as questões das quais você discutiu, sobre o seu entendimento de política, sobre as suas aversões. E eu posso usar essas informações para que eu possa te controlar e dominar sobre você. Então as redes sociais são um exemplo claro desse panóptico funcionando diariamente na nossa vida. É importante nós termos então essa consciência de que expomos diariamente sempre a nossa vida e essas disposições, essas informações podem sim ser revertidas numa situação de poder. Nós poderemos ser disciplinados e controlados graças à nossa exposição. Professor, eu não devo fazer mais exposição nenhuma? Não. A diferença é que você deve ter um olhar crítico, criterioso e perceber quais informações você deve ainda continuar cultivando, entender o motivo pelo qual existe tanta exposição. Vejamos então. O estabelecimento desse critério, essa ideia de ser sempre vigiado, é engraçado porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa errada, uma das primeiras preocupações que nós temos é de não sermos pegos em flagrante. Por isso que a gente vai observar, seja na escola, seja em casa, sempre se há alguém ali que te observe. Essa ideia de estar sempre vigiados, ela nos isola e nos aliena, segundo Michel Foucault. Ou seja, e faz parte própria do poder disciplinador. Veja só, você tem um poder que é onipresente, que disciplina e controla. Então esse estado de vigilância, segregação, é claro, e de sabedoria, de conhecimento sobre o outro, possibilita com que nós sejamos dominados. O próprio Michel Foucault, então, ele vai estabelecer uma crítica a essa disciplina social, justamente porque ela vai dizer, nos adestra e nos controla. Evita que o ser humano, de repente, exponha o seu aspecto mais subjetivo, nos anula. E é claro que ele também vai para um lado mais afetivo, mais psicológico, mais subjetivo. Diferente propriamente do que o Marx tinha feito, que era olhar a realidade histórica, a ideia do trabalho, a ideia do materialismo, e deixando um pouco essa subjetividade, esse afeto, esse sentimento que todo ser humano, eu e você, nós temos e desenvolvemos. Surge outro conceito importante que você precisa assimilar, aprender, a ideia do biopoder. Um poder associado ali à vida. Poder sobre as
coletividades. Veja só, aqui existe uma coação por parte, muitas vezes, do próprio Estado. Por exemplo, controle de natalidade. O próprio Michel Foucault vai achar que o controle de natalidade nada mais do que o poder sendo imposto pelo Estado, né, através da apresentação de meios que controlem essa natalidade, a camisinha e todos esses fatores que controlam a natalidade, como forma de controlar justamente a população, reduzir o aumento. Veja, por exemplo, a perspectiva de uma imposição de uma alimentação saudável sendo associada e dada toda vez pelas mídias, pelos próprios recursos públicos. Então ele vai dizer que tudo isso aí impõe nos seres humanos um poder do qual nós seguimos. E é claro que no mundo do trabalho isso também acontece. Quando Michel Foucault, ele pode nos fazer refletir hoje sobre o sucesso das mulheres no trabalho. Muitas mulheres hoje entendem que a maternidade seria quase como que se fosse um atraso, não são todas, tá? Mas a realidade que nos é apresentada é justamente essa. Ou seja, se prorroga a ideia da maternidade justamente para que o sucesso profissional preceda esse momento. Só que nesse processo de você adiar cada vez mais, é claro que a baixa natalidade ela continua seguindo. Outra frase importante que eu queria que vocês refletissem, observem aí no que é exposto para vocês, é quando Michel Foucault diz que o controle começa no corpo com o corpo. E eu retomo um acontecimento muito interessante no nosso país, a revolta da vacina em 1904. Existia então estrangeiros no Rio de Janeiro, sempre passando, e é claro que esses estrangeiros, né, eles trazem ali doenças que até então não eram existentes aqui, como a febre amarela, a varíola, a peste bubônica. E é claro então que o governo cria uma vacina e começa a vacinar a população. Isso gera uma grande revolta. Por quê? Porque se levou uma nulidade sobre o próprio corpo. Ou seja, o governo vacinava mesmo, sem pensar duas vezes, porque pensava no todo. E as pessoas começaram a entender que a autoridade da ciência se projetou em detrimento da autoridade e da liberdade individual. Então essa perspectiva de poder, essa ideia de controle, sempre vai fazer parte da ideia do próprio Michel Foucault e precisa ser refletida, precisa ser pensada. Por isso que eu te questiono mais uma vez, quais são os poderes exercidos sobre você? Quais desses poderes você até o momento aceitou? Você se sente vigiado constantemente? Nas redes sociais? Engraçado que quando você começa a pesquisar, seja alguma coisa na internet ou na rede social, perceba quantas propagandas sobre a mesma coisa que você pesquisou começam a chegar para você. Nessa perspectiva de sempre estarmos vigiados, quando nós oferecemos as nossas preferências. Então, passe a observar o seu cotidiano, a sua sociedade e reflita, critique e questione. Até a próxima e nos encontramos.